Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado de verdade por vocês estarem aqui no nosso Portal do José, fechando mais uma semana que teve muita coisa acontecendo e que nessa sexta-feira culminou com a divulgação de mais uma pesquisa de avaliação do governo Lula. Certamente os principais telejornais, logo mais à noite, vão fazer uma reverberação dessa pesquisa de opinião. E todos os colunistas que se ocupam em analisar o cenário político aqui no nosso país já estão fazendo as suas avaliações, a gente já pode ver algumas publicações, e eu quero trazer aqui para vocês mais alguns pontos, né, para poder ajudar a gente a entender melhor o que está por trás desses números que estão sendo apresentados. Mas antes de mais nada, eu quero convidar você que está chegando agora, o nosso portal está nos conhecendo nesse momento, para que você se inscreva aqui, você que é muito bem-vindo, muito bem-vinda, conheça também os nossos outros vídeos, se você gostar, compartilhe, mande seu comentário para cá, não esqueça de dar o seu joinha, lembrando que todos os dias nós temos uma atividade aqui, né, que é o chat que eu abro aqui para bater um papo ao vivo com vocês, antes de entrarmos no ar, normalmente entre 5 horas, 5 e meia, e também tem o nosso clube de membros, que é uma forma adicional de você ficar engajado aqui no nosso portal, você será muito bem-vindo também, tá bom? Então, vamos seguir em frente. Gente, normalmente às sextas-feiras, né, depois de um feriado, a gente não tem muita coisa, né, acontecendo, né? Todo mundo dá uma enforcada, todo mundo desaparece, enfim. Mas as coisas continuam a andar aqui no Brasil. Lembro a vocês que daqui a 13 dias teremos o julgamento derradeiro no Tribunal Superior Eleitoral que decretará a perda dos direitos políticos do ex-presidente da República. Isso será motivo de grande festa aqui no Brasil, de um foguetório muito grande. Por mais que muitas pessoas estejam especulando que o Cássio Nunes Marques, ministro do Tribunal Superior Eleitoral, amigo de Bolsonaro, possa fazer vistas ali desse processo, isso não impedirá que outros ministros antecipem o seu voto, decretando o fim, pelo menos durante um bom período aqui no nosso país, dessa figura estar nos perturbando, né, colocando o seu nome a um veredito de um processo eleitoral. Além de outras tantas situações que vão recair sobre ele. Bom, então, essa é uma questão muito positiva, né? É uma defesa que a nossa democracia tão combalida tem contra vigarices, contra criminosos que atuaram contra o povo brasileiro. Bom, então essa é uma questão. Uma situação que está sendo revelada hoje na Folha de São Paulo e também reverberada pelo UOL é essa aqui. Lira negocia apadrinhado do PP na saúde. Lula resiste. E Planalto sugere trocas por etapas. Aliados do presidente da Câmara pressionam por ministério robusto e tentam diluir digitais do Centrão em possível indicação. Quando eles falam aqui, gente, em ministério robusto, entendam ministério que tenha um grande fluxo de recursos para eles poderem manipular esses recursos e uma boa parcela desses recursos irem parar no bolso dessa gente toda. Eu já comentei aqui com vocês, é fácil destruir essa gente. Se der um ministério para esse grupo, o presidente da República pode simplesmente escalar o ministro da Justiça para realizar uma ação concreta para investigar o caminho do dinheiro. Se o dinheiro está sendo aplicado de forma correta ou se tem ladrão, se tem roedor embolsando uma parte desse dinheiro. Porque se isso for feito, a sanha desses ladrões, vamos dizer aqui no português claro, né, ela vai diminuir. Os caras vão ficar ali sem alguma teta para sugar, né? Enfim, mas essa é uma questão que poderia estar sendo mais debatida aqui no nosso país. Como é que pode o presidente que foi eleito pelo povo brasileiro ficar refém de uma quadrilha que está querendo se apoderar do Ministério da Saúde? Não é para melhorar a saúde do povo brasileiro, não. Não é para cuidar das pessoas que estão precisando, não. É para cuidar de orçamento, cuidar de licitação, de desvio, de falcatrua. Então, gente, é muito importante que a gente fique com os nossos olhares sobre esses tipos de situações, né? Agora, por que o Lira está fazendo essa pressão e o grupo dele está fazendo essa pressão? Porque ao mesmo tempo que eles estão afiando as suas garras, eles estão tentando também emparedar, diminuir, desidratar a popularidade e o governo do atual presidente, porque quanto mais ele tiver acuado, quanto mais ele tiver emparedado, mais flexível, né, ficaria o atual presidente a algum tipo de sondagem, algum tipo de pressão, algum tipo de ameaça, né? Então, é isso mais ou menos que a gente encontra no cenário político. E aí a gente vê pesquisa de opinião do governo Lula. A capa aqui do Jornal o Globo dá esse destaque aqui, né? Isso aí vai circular por todos os cantos aí.
Hoje a gente vai ver Jornal Nacional e a gente vai ver uma expressão muito singela, né? Eles não dirão assim, a popularidade, a avaliação do presidente Lula caiu. Eles vão dizer assim, a popularidade oscilou. Aqui na capa a gente vê o seguinte, IPEC, 2 pontos, 37% avaliam o governo Lula como ótimo ou bom após 5 meses. Na linha fina, pesquisa mostra oscilação negativa de 4 pontos percentuais desde março. Olha só, a positividade, ela desceu 4 pontos e a negatividade, ou a visão negativa, subiu 4 pontos. Então, a gente tem aí, gente, uma diferença de 8 pontos percentuais entre a primeira pesquisa, que foi feita em março, e a pesquisa que está sendo feita agora, né? Vou colocar aqui o gráfico para vocês. Bom, o gráfico é esse aqui, ó. Então, se a avaliação estava boa e ótima, né? Aqui essa linha aqui de cima, acho que está dando para vocês verem. Estava 41% em março e desceu para 37%, passou para 39%, depois para 37%. E a que avaliava como ruim e péssima estava 24%, passou para 26% e passou para 28%. Gente, a situação está muito complicada. E isso é reflexo de muitas coisas que eu tenho dito, tenho cobrado aqui no nosso portal. A falta de comunicação. O presidente está indo para o 6º mês sem fazer live, sem fazer comunicação, sem explicar o que o governo dele está fazendo, sem politizar a sociedade, sem ganhar apoio da sociedade para alguns enfrentamentos que serão necessários se ele quer mesmo fazer um governo positivo para o povo brasileiro. Porque se for para fazer um governo apenas de acomodação, do jeito que as coisas estão, elas vão indo, vão sendo tocadas, né? Até o momento que Lira se apoderar, ou irá conseguir, né, dentro dessa estratégia, poder absoluto para deixar o atual governo cada vez mais enclausurado, cada vez mais refém. E aí a gente vai vendo notícias como essa aqui, né, avaliações, porque essas pesquisas, gente, cada um vai dar um colorido diferente, né? As pessoas são simpáticas ao governo, vão dizer assim, não, mas tem um ponto positivo, porque tem mais bolsonaristas agora que estão mais simpáticos ao Lula. Gente, isso não é parâmetro de nada. O Lula ganhou as eleições com um pouquinho mais da metade do eleitorado. É necessário que ele faça um governo muito mais proativo, um governo muito mais eficiente, muito mais informativo, muito mais engajador da opinião pública aqui no nosso país, porque senão o caminho fica muito complicado. Nós não conseguiremos fazer aqui no nosso país nenhuma grande reforma importante para melhorar a situação do povo brasileiro. A gente vê avaliações como essa aqui. A aprovação de Lula aos 5 meses do 3º mandato é maior que as de Bolsonaro e Temer e menor que Dilma e FHC. Então, se você ler essa manchete aqui, a aprovação de Lula aos 5 meses do 3º mandato é maior do que Bolsonaro e Temer. Gente, mas qual a vantagem de ser um governo mais bem avaliado nos primeiros 5 meses do que os 5 meses de Bolsonaro? Qual a vantagem do Bolsonaro que não fez absolutamente nada? Ele deu aumento de salário mínimo? Não. O governo Lula deu. Ele mexeu na tabela de imposto de renda? Não. Ele aumentou o salário de professores? Não. Aumentou o salário de servidores públicos? Não. Diminuiu o desmatamento no nosso país? Não. Diminuiu as queimadas? Não. O dólar baixou aqui no nosso país? Não. Então, o que melhorou? Melhorou saneamento básico, educação, saúde? O que melhorou no nosso país? Então, ser melhor do que um governo que não fez nada, tendo apresentado uma série de coisas, como a gente já viu no governo Lula, a reorganização de uma série de programas que tinham sido deixados para trás, enfim, a reativação de uma série de projetos também, enfim, o aumento real do salário mínimo, a diminuição do preço dos combustíveis aqui no nosso país, a diminuição da faixa de pessoas que pagavam imposto de renda aqui no nosso país, o alívio, né, de uma parcela importante que não vai pagar mais imposto de renda. Então, são muitos programas, programa Minha Casa Minha Vida, inauguração de novos projetos educacionais, enfim. Mesmo assim, a avaliação do governo está caindo, ela está diminuindo a popularidade de 2 meses para cá, então o negócio é muito complicado, né? E aí, recuperando aqui algumas matérias sobre a debilidade na comunicação, a gente vê isso aqui. Lula fará lives semanais na volta da China, diz ministro. Paulo Pimenta afirmou que o presidente seguirá estratégia utilizada por Bolsonaro, com o intuito de humanizar e aproximar o petista do eleitorado. Sabem de quando é essa matéria? Do dia 10 de abril de 2023. Nós estamos há 60 dias que isso foi dito e nada aconteceu. Então, gente,
Não sou eu que digo, né? É a ciência política. A informação gera a ação. A desinformação gera a conformação. A continuar nesse ritmo aí, daqui a um mês a avaliação do governo vai ter caído mais 2 pontos e a avaliação negativa vai subir mais 2, porque essa tem sido uma tendência. E é necessário que se faça uma reversão nessa tendência, porque a direita está comemorando, né? Os canais de direita aqui estão colocando, ó, popularidade despencou. E quanto mais isso for acontecendo, mais o governo vai ficar acuado, mais o governo vai ficar refém de todo tipo de banditismo que sempre governou aqui no nosso país. Aqui no jornal, na parte interna, eles dão um destaque do seguinte modo, né? Colocando que o governo está andando de lado. Acho que está dando para vocês verem aqui, né? Aí tem uma série de gráficos aqui dentro da matéria que hoje à noite vocês vão ver nos jornais, né? Cada um vai estar avaliando, olha, Bolsonaro perdeu o eleitor aqui, as faixas de renda subiram, isso. Gente, tudo muito insuficiente. Num governo de transformação, não é para estar perdendo popularidade, é muito pelo contrário. Ganhou as eleições com aquelas festas que nós vimos, né, com o sentimento de positividade, era para pegar esse sentimento e ter mais aproximação com a sociedade, mais aproximação com o povo, continuar a subindo e não começar a descer. Com tantas coisas positivas que a gente está vendo. Embora nós não tenhamos aqui no nosso país um grande projeto que esteja muito claro na cabeça das pessoas, uma cruzada muito intensa a favor da educação, da saúde, da erradicação da pobreza, nós temos programas. Você e eu que estamos acompanhando a política, nós sabemos das coisas que estão sendo feitas, mas não interessa que pessoas como eu e você, que já votamos no primeiro turno, no segundo turno, para derrotar essa gente que a gente conseguiu derrotar, não adianta que somente pessoas como nós estejamos, né, conscientes daquilo que está acontecendo, daquilo que tem que ser feito no nosso país. É mais importante ainda que as camadas que não estão sendo informadas, que elas sejam alcançadas. Eu comentei com vocês mais cedo a importância de se ter um diálogo com o mundo evangélico. Não adianta a gente fingir que não existem evangélicos no nosso país, que a direita sequestrou os evangélicos aqui no nosso país, uma grande parcela dos evangélicos. Não adianta a gente ignorar que tem uma série de pastores, empresários da fé, que são vigaristas, que deformaram qualquer tipo de pensamento progressista aqui no nosso país, que introduziram medo nessas parcelas gigantescas da sociedade. Então, se isso não for enfrentado, sem preconceito, de peito aberto, de fato a gente vai ter muito problema. A gente vai estar criando sempre um ambiente para esse povo que a gente conseguiu derrotar, essas figuras que a gente conseguiu derrotar, muitos consigam reaparecer. E, inclusive, lá na frente, os filhotes do ex-presidente da República, que no próximo dia 22, daqui a 13 dias, terá um veredito fatal em relação à sua elegibilidade, ou melhor dizendo, né, será tornado inelegível. Gente, o nosso papo aqui não é cáustico não é negativo nem nada não. O nosso papo aqui é para dar esse alerta, para chamar a atenção das pessoas que nos assistem, as pessoas que formam opinião, de que nós estamos com um desafio muito grande aqui no Brasil. Ou essa situação é corrigida, ou a comunicação é corrigida, o presidente se aproxima mais da sociedade, ele consegue ter mais apoio popular, mais apoio da sociedade, ou então a gente vai ter sérios problemas nos próximos meses e durante esse governo. Espero estar errado, mas ao que tudo indica, não estou errado não. Tem que ter mudança aí, né, gente? Eu fico por aqui, um grande abraço, mande seu comentário aqui para o nosso portal, tá bom? Tchau!